Graça e paz, queridos, uma boa noite a todos. Agradeço a Deus pela sua vida, pela sua participação conosco aqui nesta live da terça-feira da unção. Agradeço a Deus pela sua existência, agradeço a Deus pela tua família, e eu quero convidar você para orar comigo enquanto outras pessoas vão entrando na nossa live da terça-feira da unção, ok? Soberano e altíssimo Pai, Criador dos céus e da terra, eu entro em tua presença, diante da tua graça, do teu trono, em nome de Jesus Cristo, te agradecendo por mais uma linda e abençoada terça-feira da unção. Esta reunião que tem se tornado algo importantíssimo em nossas vidas, porque a cada terça-feira, Senhor, tu tens falado de uma maneira maravilhosa com os nossos corações. Ó Deus, que não seja diferente nesta terça, que a tua palavra venha ao encontro do teu filho, da tua filha, de todos aqueles que dão apreço à tua palavra. Ó meu Deus, eu rogo o melhor de Deus sobre esta casa, sobre esta família, e que a tua palavra encontre um lugar especial no coração deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança. Meu Deus, que a família possa se reunir nesse instante e por alguns momentos, por alguns minutos, sair fora do canal da televisão, do jornal, da novela, do esporte e dar o apreço que a tua palavra merece. Bem-aventurado é aquele que ouve, aquele que dá valor para a palavra de Deus. Senhor, eu rogo a tua bênção nesta reunião, desta noite, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar conosco aqui, né? Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui no outro canal aqui do YouTube, né? Para a gente começar de uma maneira bacana, de uma maneira legal aqui. Vamos lá? Vamos ver aqui. Ok. Muito bem. Vamos gravar aqui, então. Colocar em gravação. Ok. Muito bem. Hoje é terça-feira, um dia muito especial, e nós estamos retornando às reuniões dos grupos de comunhão. Que é um grupo de comunhão? Um grupo de comunhão são todas as terças-feiras, das 7h30 às 8h30, 1 hora, portanto, as casas de algumas famílias que se abrem para que tenha todas as terças-feiras o grupo de comunhão. É os donos da casa, com amigos, com os vizinhos, com familiares, com parentes, que em torno de uma mesa, ou numa sala, ou numa garagem, se reúnem ali e por 1 hora eles oram, eles adoram, cantam e discutem a palavra que é pregada aos domingos à noite lá na sede do Sampaz. Então, algumas casas já estão reabrindo, eu creio que para a próxima semana outras vão abrir, e se você tem um lar e gostaria que por uma única hora só, uma vez a semana, às terças-feiras, nós venhamos abrir um grupo de comunhão na sua casa, eu quero dizer que, além das pessoas que vão serem abençoadas, a pessoa mais abençoada é aquela que abre a porta da sua casa para que a palavra seja anunciada lá, tá bom? Quero convidar você para quinta-feira, estar comigo às 7h30 da noite aqui em Pelotas, na rua Doutor Henrique Canarim, 146, bairro Areal, Bom Jesus, na nossa sede provisória. Por que provisória, bispo? Que nós estamos construindo a Catedral da Paz, a nossa nova sede. Então, enquanto a catedral não fica pronta, ali a nossa sede provisória na rua Doutor Henrique Canarim, tá ok?
é uma igreja grande, é a nossa sede ali, mas nós estamos construindo uma catedral que vai comportar em torno de 2.000 pessoas sentadas lá dentro. Você é o nosso convidado para estar nessa quinta-feira conosco, às 7h30 da noite. É uma reunião que começa às 7h30 e às 21 horas, às 9 horas, está encerrada a reunião. É a quinta-feira do avivamento, do mover, da unção de Deus. É como se você chegasse ali com um tanque do seu carro vazio e abastecesse de combustível. Todo mundo sabe que um carro sem combustível, ele não pode andar. E um cristão, né? Um filho de Deus, com a vida vazia do Espírito Santo, também não pode. Eu acredito até que a palavra que eu vou ministrar hoje vai falar muito ao teu coração e vai te despertar para que você não perca as quintas-feiras do avivamento aqui na sede de Pelotas. Quero convidar você também para os domingos. Temos 2 reuniões, a primeira às 5 horas da tarde e a segunda, novo horário, 7h30 da noite. Neste domingo, as 2 reuniões completamente lotadas. Nós louvamos a Deus pelas vidas que estão ali e gostaríamos muito de ter você e a sua família em uma das nossas reuniões. Tá ok? Quero lembrar também que as inscrições para o batismo nas águas estão abertas. E no mês de novembro, agora o mês que vem, se houver candidatos, mais uma vez estaremos levando as pessoas às águas batismais. Quero mandar um abraço também para a cidade de Novo Hamburgo. Eu estarei dia 13, 14 e 15 em Novo Hamburgo, na nossa sede, lá na rua, a nossa sede de Novo Hamburgo, na rua Silvio Gilberto Christmann. Daqui a pouquinho eu vou dar o número lá da casa lá para vocês, tá bom? Do templo, não é da casa, do templo. Eu estarei com o pastor Jonathan, a pastora Karina, né, e toda a igreja de Novo Hamburgo realizando 3 passos vitoriosos de vitória. Na verdade, são 4. Quem começa na quinta-feira é o pastor Jonathan. E eu estarei chegando lá sexta-feira, porque quinta eu estou em Pelotas ainda. Mas sexta, sábado e domingo eu estarei lá juntamente com a igreja de Novo Hamburgo. Meu abraço também para Porto Alegre. Eu quero dizer a todo o povo gaúcho da capital, o Sampaz está será brevemente abrindo as portas de um novo Sampaz na capital gaúcha, Porto Alegre. Viu? Aguarde aí, daqui mais uns dias, daqui mais 30, 60 dias, nós já estaremos dando para você o endereço do Sampaz em Porto Alegre. Olha, é a obra de Deus se expandindo, é a obra do Senhor crescendo, e nós temos que glorificar o nome santo do Senhor Jesus, tá bom? Um abraço para o povo de Vila Nova do Sul. A nossa igreja em Vila Nova do Sul fica aí na Avenida Prim da Silveira, no centro de Vila Nova, com o pastor Alcides Belotti. Também a nossa igreja na cidade de Cerrito fica na rua Edmar Borges Porto, número 17, Vila Cristal, centro do Cerrito. Também temos igreja em São Lourenço do Sul, Lajeado, Santa Clara, Blumenau, Novo Hamburgo e agora em breve Porto Alegre. Aguarde aí a capital gaúcha. Nós estaremos aí em breve, né? O dia 16, segunda-feira, estarei nas tratativas para a abertura da igreja em Porto Alegre. Um abraço a todo o povo de Deus lá da capital gaúcha. É a obra de Deus crescendo, se expandindo para a honra e para a glória do nome de Jesus. O meu abraço a todo o povo de Pelotas, Capão do Leão, em todos os lugares onde estamos sendo assistidos à nossa live. Quero mandar um abraço para Portugal. Temos também pessoas na Itália, para a pastora Deusilene, com seu esposo, também nos assiste, para Moçambique, na África. Né? Estamos programando a nossa viagem para a África, só estamos deixando passar esse período de pandemia, tá ok? Um grande abraço a todos e eu quero que você anote o nosso WhatsApp para que você possa conversar comigo, mandar os seus pedidos de oração e eu oro também ao vivo, através do WhatsApp, por qualquer família, por qualquer pessoa, tá bom? Anote aí com um lápisinho, uma caneta,
o código do meu WhatsApp aqui da minha cidade é 53. E o número do telefone 991 16 17 14. 991 16 17 14. O meu e-mail, tudo minúsculo, bispohonorei@gmail.com ou bispohonorei@hotmail.com. Tá ok? Assista também a nossas lives todas as terças, como hoje, agora nesse momento, às quintas, às 19h30, e aos domingos, às 5 da tarde e às 7h30 da noite. Eu louvo a Deus pela tua vida e eu gostaria muito que você permanecesse aqui ligado nessa live, que você não migrasse, que você não saísse, né? Às vezes as pessoas entram por curiosidade, dá uma olhadinha, fica 1 minuto, 2, elas acabam perdendo, né, o que Deus quer falar com o coração delas. Que, na verdade, não sou eu quem falo, né? Eu sou apenas um instrumento, né? Assim como eu uso um microfone e uso o som da igreja para transmitir e propagar a minha voz, também nós somos aqueles que anunciam, que propagam o evangelho de Jesus. É a palavra de Deus. Tá ok? Eu quero, então, imediatamente abrir a minha Bíblia. E se você tem uma Bíblia, abra ela comigo para acompanhar a leitura no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 11. Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 11. É o 4º livro do Novo Testamento, no capítulo 11 e no versículo 23 em diante, onde está escrito assim: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, ele diz: tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha aquela casa varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. Entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre a casa vazia. A Bíblia começa falando aqui que quando um espírito imundo, tendo saído do homem. Ora, então está falando de alguém que traz consigo um espírito imundo. O que é um espírito imundo? Os espíritos diferem uns dos outros. São espíritos satânicos que, por ausência de Deus, que por ausência da unção, que por ausência de Jesus no coração daquela pessoa, os espíritos acabam entrando. Então levam para aquela vida depressão profunda, desejo de morte, de suicídio, tristeza, amargura, melancolia, insônia, doenças que o médico não consegue curar, não consegue diagnosticar, raiva, ira, revolta, enfim, eu ficaria dando uma lista enorme. E esses espíritos, pela casa da pessoa estar vazia, eles entram. E eles se apossam e trabalham na mente da pessoa. Quando a gente diz que os espíritos trabalham no coração, na verdade é na mente, né? É aqui na nossa mente que flui tudo. É como se nós fôssemos um computador, né? O computador tem a sua central, a sua memória, e ali tudo é registrado. E a nossa mente é o centro, né, dos pensamentos, das decisões, das escolhas, né? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, e na verdade a gente pensa que esse coração aqui do lado não é o coração da mente, né? As palavras que saem, elas nascem na mente da pessoa, né? E quando os espíritos malignos estão no coração de um homem, de uma pessoa, de um ser humano, eles passam a controlar a pessoa.
né? Então a pessoa começa a perder, ela começa a perder o controle da sua vida. E a Bíblia diz assim: quando o espírito imundo, tendo saído do homem, quando é que o espírito imundo sai de uma pessoa? Porque depois que ele entra, só tem uma maneira dele sair. Não adianta você dizer assim: eu não quero mais ele, eu não quero mais ele, eu não quero mais ele, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo. Não adianta. Você não tem, por si só, poder, autoridade e força para dizer que você não quer aquele espírito. Ele entrou, está no controle. Só alguém mais forte do que ele, só alguém com mais autoridade do que eles, só alguém com força capaz mais do que eles, que é capaz de mandar eles saírem da sua vida. Nós chamamos esse processo de libertação. E as igrejas hoje, no mundo inteiro, estão abarrotadas de pessoas buscando o livramento, a libertação da sua vida. Querem ser libertas do desejo de morte, querem ser libertas das drogas, da cocaína, do crack, do fumo, do álcool, querem se ver livres da depressão, da angústia, né? Então, as pessoas tentam de tudo, batem em tudo quanto é porta. E, claro, não são libertas porque elas não conseguem, elas não vão no lugar certo, elas não vão buscar na fonte certa. E aí começa a bater em tudo quanto é porta. E aí tudo que elas ouvem é aquela tradicional conversa. Ah, fizeram um trabalho para ti. Temos que fazer um trabalho para desmanchar. E aí você cada vez se envolve mais. E ao invés de se ver livre, você se carrega cada vez mais. Cada vez mais espíritos vai entrando. E os espíritos têm poder de ir chamando um após o outro. Por isso que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Começa com uma simples coisa, com um simples espírito. Ele entra e depois as portas da sua vida vão se abrindo e aquele primeiro que entrou vai chamando e trazendo os outros. Vai ao ponto que eles destroem a vida da pessoa. Anote aí no seu caderno, se você tiver uma caneta, João 10:10. Está escrito assim: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Vejam bem, um ladrão quando entra, ele já entra armado, ele entra disposto a matar. Ele quer roubar, tirar o que a pessoa tem, mas se ele puder matar, se for preciso matar, ele vai matar. Seja com um revólver, com uma faca, seja com o que for, ele vai matar. E Jesus, já lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, ele disse: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Essa é a obra. Ele estava se referindo a Satanás, ao diabo e aos seus anjos. Ele estava se referindo a isso. E quando o diabo entra na vida de uma pessoa com os seus espíritos, vejam bem, ele entra com uma única finalidade: de destruir a tua vida, a tua felicidade, a tua paz, a tua saúde, o teu lar, o teu casamento, porque ele é natural dele. Ladrão é quem rouba, ladrão é quem mata, o assassino que tira a vida, que está ali para destruir. Essa é a finalidade. E a finalidade, por isso que Jesus denominou esses demônios de ladrão, né? Porque é aquele que entra para roubar as coisas boas. O ladrão não vai entrar na sua casa para roubar o lixo da sua casa. Ele vai entrar para roubar as melhores coisas que você tem. O ladrão não quer lixo. Certa vez alguém me contou que um ladrão assaltou ela na parada do ônibus e ela tinha um celular daqueles bem antigo, super ultrapassado. Quando montou, o cara jogou no chão, foi embora, não quis. Eu não quero essa porcaria, isso não serve para nada. Então, nem o ladrão quer porcaria. O ladrão entra para roubar o que é precioso. E o diabo, ele entra na vida das pessoas, da família, da casa, no meio dos familiares, para tirar o que tu tem de melhor. Então, se um ladrão entrar na minha casa aqui, literalmente falando, né, ele não vai chegar e pegar a pazinha do lixo, sair disparando e roubar. Ele vai olhar para a televisão, ele vai olhar para o som, ele vai para um computador, ele vai ver coisas de valores. E o diabo, quando entra na vida, no lar de uma família,
ele não entra para fazer pouca coisa, ele entra para uma destruição total. E a Bíblia diz assim, quando o espírito imundo, tendo saído do homem. Então aqui está me dando um quadro que Deus, o diabo só sai quando Deus entra. Você entendeu? Há muitos anos atrás, né, havia uns relógios que vinham que chamavam-se os bonequinhos do tempo. Quando o tempo estava para sol, saía aquele bonequinho para fora, outro entrava. Quando o tempo era de chuva, se trocavam os bonequinhos. Era o do tempo bom e do tempo ruim. Então, quando o ruim entra, para ele sair, só se o bom entrar. Senão não vai sair. Não adianta você gritar, espernear. Não adianta. O diabo entra e não adianta você dizer eu não te quero, isso não adianta. Tem que entrar alguém aí na tua vida, na tua casa, no teu coração, né? no teu ser, alguém mais forte do que aquilo que está dentro de você, do que aquilo que está dentro da tua casa. Não adianta você ficar gritando, sai, eu não quero. Não, você só pode se ver livre disso quando alguém mais forte do que aquilo que você tem na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu lar, entrar. E esse alguém chama-se Jesus Cristo. A única pessoa que o diabo respeita é a Jesus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você entendeu? E aqueles que têm, os escolhidos de Deus, que têm a autoridade dada de Deus para nós. Então, se aquele ser humano tem uma aliança com Deus, vive uma vida aliançada, uma vida que se entregou a Jesus, então essa pessoa, ela tem uma autoridade, não é dela, ela recebeu de Deus. E ela só vai ter essa autoridade, essa força, enquanto ela viver com Deus, nos trilhos com Deus. No que ela sair fora, a unção vai embora, a autoridade vai embora, ela fica vazia e fica vulnerável. Então preste atenção, quando o espírito imundo, tendo saído do homem, o que acontece quando você é liberto? Quando Deus entra na tua vida, quando Jesus entra no teu coração, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você se arrepende dos erros, de palavras, de atitudes, de gestos, de escolhas erradas, e você se entrega para Jesus, e Jesus entra no teu coração, a primeira coisa que ele faz, uma limpeza. Isso chama-se obra de libertação. Você é limpo, você entendeu? Então, tudo que não presta é tirado de dentro de você, de dentro da sua vida, e é jogado para fora. Está aqui, ó. Quando o espírito imundo tendo saído do homem. Então, preste atenção. Nenhuma oração mata um espírito. Ninguém pode matar um demônio. Você expulsa, você tira ele do ambiente, você tira de um lugar. E esse lugar, ele precisa se encher de Deus, senão ele volta de novo. Você entendeu? Então, não tem oração de padre, oração de bispo, oração de profeta, oração de apóstolo. Ele foi lá, orou e ele matou aquele demônio. Não, o demônio não morre. Você entendeu? Eles não morrem. Eles estão vivos e não tem oração nesse mundo que venha matá-los. Eles são apenas deslocados. Eles saem de um corpo e é mandado embora por ordem de Deus. Ele sai de uma casa por ordem de Deus. Ele sai de uma família por ordem de Deus. Somente Deus tem o poder. Somente o Espírito Santo tem a autoridade, a unção. Você só no nome de Jesus que esse mal se desloca. Mas ele vai procurar outra pessoa, vai procurar outros lugares. Quer ver o que a Bíblia diz? Quando o espírito imundo tendo saído do homem, ora, se ele saiu da sua vida, então você ficou livre. É por isso que quando uma pessoa é liberta da igreja, né, ela dá aquele suspiro. Aí você olha para o rosto dela, o rosto está mudado, os olhos mudou, o sorriso volta, a paz no rosto da pessoa volta. O que é isso? Aquela carga pesada, negativa, de coisa ruim, de espírito de escuridão, de trevas, saiu. Deus tirou da sua vida, tirou do seu coração. Então você recebe a paz de novo. E aqueles espíritos vão para onde? Agora presta atenção. Quando o espírito imundo tendo saído do homem, então ele saiu.
anda por lugares áridos. Anda por lugares. O que ele está fazendo? Buscando repouso. Porque um demônio, ele precisa de um corpo. Você entendeu? O demônio, para se manifestar, ele precisa de um corpo. Você vejam bem, uma vez Jesus expulsou uma legião de demônios de um homem e os demônios rogaram, usando a boca daquele homem: por favor, não nos manda para fora do país, nos deixa nem que seja entrar naqueles porcos. Havia uma manada de 2.000 porcos. E aqueles demônios entraram no corpo dos porcos, porque os espíritos, quando não têm corpo, eles ficam vagando. São demônios que vagam e eles precisam encontrar um corpo para repousar, porque os demônios só conseguem falar através de um corpo. Eles vêm através de um corpo, ouvem através do corpo. Eles precisam das faculdades mentais do ser humano. Você entendeu? Então é por isso que o diabo está, por isso que Pedro escreveu dizendo: eis que Satanás anda em derredor, rugindo como um leão, procurando a quem ele possa tragar, a quem ele possa engolir. Você entendeu? Então, isso é uma luta do cristão a vida inteira. O cristão luta sempre contra isso, porque o diabo, ele precisa de um corpo. Agora vejam bem, e tendo saído, ele anda por lugares áridos buscando repouso, quer dizer, buscando um outro corpo. E não achando, às vezes ele procura e não acha. Diz: tornarei para minha casa. Vejam bem como é que o diabo considera o corpo de uma pessoa, de um ser humano, a casa dele. Ele entra e faz morada. Assim como Jesus entra e faz morada na minha vida, e faz morada na tua vida, os espíritos também entram e fazem morada. Ele disse: vou voltar para minha casa. Para onde? Da sua vida. É quando você é atacado pelo diabo. Você entendeu? Quando você é atacado pelo diabo, aqueles demônios que você foi liberto deles lá atrás, que Jesus tirou, que te libertou, eles andaram por lugares vagando. E alguns deles não encontraram lugar. Então eles dizem assim: voltarei para minha casa, porque ele ainda considera você que você é uma casa dele. Mesmo que você não seja, mas o diabo diz: eu voltarei para minha casa. Então veja como é que ele considera a vida de uma pessoa, de um ser humano. De onde sair. Então ele não é outro corpo. Ele disse: tornarei para minha casa de onde eu saí, da onde ele foi corrido, da onde ele foi expulso. E aí no versículo 25 diz assim: e chegando, então ele foi até a pessoa. É quando você, depois de liberto, você vai para a igreja, você está livre de todos os males, você está uma pessoa feliz, de repente você sente que alguma coisa na tua volta começa a rondar. E você sabe que aquilo não é de Deus. Você sabe que aquilo é uma coisa sobrenatural. E aí, de repente, entra um desentendimento na tua casa, revolta, uma briga com o marido, com a esposa, um desentendimento com um filho, com uma filha, entra um probleminha daqui, e você sente uma opressão. E o que é opressão? Opressão é uma força que age de fora, querendo entrar para dentro. Então é como se eu tivesse chegado numa casa, essa casa está toda trancada, ela está toda chaveada, e eu quero arrombar ela para entrar. E eu começo a fazer pressão para ver se uma porta se abre, se uma janela se abre, e meto a mão, e meto o pé. De repente, vai lá que uma porta se abre, que está mal fechada, uma janela mal fechada, e eu acabo entrando. Então, a opressão satânica, opressão espiritual, é quando você não tem demônio com você, você não tem espírito com você, mas eles voltaram para a tua casa, voltaram para a tua família, para ver se consegue entrar de novo, porque eles: tornarei para minha casa de onde eu saí, eu vou voltar lá, e é quando ele vai te atacar. E vocês: poxa, eu estou na igreja agora, eu estou feliz na igreja, mas eu sinto que o inimigo está me atacando. Por que ele está te atacando? Porque ele tentou achar um outro corpo, e não encontrando, ele voltou, e ele quer entrar na tua vida de novo. E quando é que ele entra na sua vida, ou quando ele não entra? É isso que nós vamos ver agora. Preste atenção. Tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, ele chegou até aí.
onde você está. Acha ela varrida, quer dizer, limpa e adornada. Ora, quando uma pessoa se vê livre dos espíritos malignos, a vida dela, ela passa por um processo de limpeza, libertação. E veja bem que o próprio demônio está dizendo, acha varrida e adornada. Olha o que Jesus faz na vida da gente, né? Ele limpa, purifica, né? Nos limpa de tudo que não presta. Você fica limpinho por dentro, você fica leve. Mas agora você começa a sentir aquela coisa de fora, lhe apertando, tentando entrar na tua cabeça, na tua mente, pensamento ruim, decisões erradas. Entra um monte de coisa, me desculpa o termo, um monte de minhoca nos teus pensamentos, né? Um monte de coisa ruim. E de repente você fica se desconhecendo, o que está acontecendo comigo? Tem alguma coisa me oprimindo? Tem alguma coisa... É o inimigo tentando entrar na tua casa, na tua vida. Empurrando porta, empurrando janela. Agora veja o grande perigo. E chegando, acha varrida e adornada, porém vazia. Uma casa limpa é uma coisa, mas essa casa ela ficou vazia. Presta atenção. Ela está limpa, passou por um processo de limpeza, mas ela está vazia. Imagina que eu vá comprar uma casa e eu vou lá nessa casa, está cheia de teia de aranha, tem barata, tem rato, sujeira, terra, lixo. E eu compro essa casa assim. Eu sei que ela está assim. Mas eu me tornei proprietário. A primeira atitude minha, eu vou limpar a minha casa. Então eu pego vassoura e eu tiro teia de aranha, e eu varro todo o lixo para a rua, e eu pego um VAP e eu lavo toda a casa, eu desinfeto clorofina, e coloco pinho-sol, e coloco desinfetante, e eu agora pinto as paredes, e eu deixo a casa toda pintada, toda arrumada. Os rebocos estavam caindo, eu arrumei os rebocos, uma janela estava despencando, eu consertei a janela, a porta, eu consertei tudo, está tudo arrumado. Você entendeu? Mas deu. Eu não tenho móveis dentro dessa casa. Eu tirei a sujeira, tudo que não prestava, mas eu deixei a casa vazia. E eu saio. Não me preocupo. Está na minha casa está nova. E eu vou passar um tempo, e quando eu retornar, as aranhas voltaram, o cisco, o lixo voltou, o pó, a terra da rua entrou. Você entendeu? As baratas voltaram, os ratos voltaram. E eu vou abrir a casa quando eu vejo que tem um choque. Por quê? Porque eu limpei a casa, mas eu não coloquei nada dentro dela. Ela ficou vazia, ela ficou aberta. Ela é sujeita a qualquer pessoa arrombar. Mas tem uma casa ali, não tem ninguém. Vamos arrombar. Você nunca viu o pessoal lá em São Paulo pegando aqueles apartamentos, aqueles edifícios, arrombando, entrando para dentro, tomando conta? Porque não tem ninguém morando lá dentro. E às vezes nós limpamos a casa, mas não tem ninguém morando lá dentro. Nós nos arrependemos, Jesus nos perdoa, mas presta atenção. E então, chegando, encontra a casa varrida e adornada, porém vazia. E então vai o espírito que saiu e leva com ele outros. Quer dizer, agora não é mais ele leva outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, por que eles entraram? Porque havia uma brecha para eles entrar. E entrando, habitam ali. Eles voltaram para morar ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Só podia. Quando ele já tinha aquele espírito, a vida dele era uma desgraça. Agora imagina, quando aquele voltou, ele trouxe 7 pior do que eles. Quer dizer, ele não se contenta mais agora. Então aquela pessoa, o estado dela se tornou pior. Mas por quê que aquele mal todo voltou? Por que tudo aquilo retornou? Qual foi o motivo, né, de tudo isso ter voltado? Porque a casa estava vazia. E eu quero falar com você, para encerrar, que a nossa vida passa por 2 processos.
Quando a gente vai para Deus, a gente vai todo errado. E tem gente até que diz assim, não, eu quero ir para a igreja, mas eu vou arrumar a minha vida primeiro. Ninguém arruma a vida sozinho. Quem arruma a vida da gente é Deus. Quem conserta a nossa vida é Jesus. A gente só tem que se arrepender, abrir o coração e aceitar Jesus. Ora, a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo. A Bíblia manda a gente se encher da unção e do poder de Deus. Só que a nossa vida na igreja tem dois processos. Quando a gente vai para a igreja, é a dor que nos leva para a igreja. Ou a pessoa está com um casamento destruído, ou ela está se separando, ou o marido está traindo a mulher, ou a mulher está traindo o marido, ou as brigas são constantes semanalmente, algumas diárias, esfriamento no casamento, crises financeiras, empresa quebrada, desemprego, doenças, a doença comendo dinheiro, levando o seu salário, a sua vida vira um inferno. Então esse quadro de desespero que é ocasionado pela presença dos espíritos malignos na vida de uma pessoa, né? Alguns se matam, alguns se suicidam, alguns cortam os pulsos, outros tomam veneno, outros se enforcam, outros se jogam em cima de uma ponte, outros vivem dentro de um sanatório, mais no sanatório do que em casa, outros são escravos de remédios de tarja preta, e se eles não tomarem aquela medicação, eles piram, perigam, lá sei eu, terminar com a sua própria vida. Então, essa dor, depois da gente bater em tudo que é porta, bate aqui, bate ali, vai na benzedeira, vai para a encruzilhada, faz despacho, faz trabalho, se benze, joga abuso, joga carta, faz mil e uma coisa. Bota patuá no pescoço, bota guampa na parede, bota pé de arruda, bota breve no pescoço de proteção, enfim, tudo que ensina a pessoa faz do desespero de se ver livre, só que ela não entende que ela está batendo em portas erradas e ela está pensando que está buscando libertação e ela está se sobrecarregando cada vez mais. Cada vez ela traz mais demônios para dentro do corpo e da vida dela. Aí tem um momento que alguém fala de Jesus para essa pessoa e convida para ir na igreja. Talvez ela nem goste de igreja. Talvez ela nem goste de ouvir pregador, pastor, evangelho. Isso aí tudo é uma camada de ladrão, de sem vergonha. Né? Quantas pessoas dizem assim, eu estou da igreja, isso está levando o dízimo para eles. Então eles fazem as pessoas se sentirem como se estivessem sendo exploradas. Bem, eu estou dizendo aqui que não tem explorador? Não, eu sei que tem. Eu estou dizendo aqui que não existem igrejas que trabalham exclusivamente no sentido monetário em cima do dinheiro. Estou dizendo que não tem? Não, eu sei que tem. Mas não é todo mundo, nem todo mundo é igual. E você tem que aprender a procurar um lugar idôneo. Procure uma igreja que tenha história, uma história que tenha um currículo. Cuidado com essas coisas que é fundada aí em qualquer lugar, em qualquer pátio, em qualquer casa. Cuidado com isso, a vassoura, enquanto é nova, varre bem. Com o passar do tempo, as coisas vão aparecendo. Com o passar do tempo, as pessoas vão vendo que não era bem assim as coisas. E muitos acabam se arrependendo. Procure uma igreja que tem história. Procure um pastor para ser o seu mentor, que tenha uma história de vida, que tenha um testemunho de vida. Testemunho como pai, testemunho como marido, testemunho na rua, testemunho com os vizinhos, testemunho com a família, com a esposa, com o marido, com os filhos, testemunho de fidelidade com a palavra de Deus, de comportamento, né? Procure um lugar, uma igreja que tem uma história. Ninguém fica com uma porta, uma igreja aberta por 30, 40, 50 anos por sorte. Não. Ninguém engana todo mundo para sempre. As pessoas podem enganar as pessoas por pouco tempo, por um tempo, mas não por todo o tempo. Ninguém engana alguém pelo tempo inteiro. Uma hora, Jesus disse, as coisas que são feitas escuras virão à tona, vêm às claras. E aí é onde muitas pessoas se arrependem. Procure um lugar
aonde você vai passar pelo primeiro processo de limpeza. Você vai ser livre, vai saindo. Às vezes é um processo longo. Às vezes as pessoas conseguem se livrar de algumas coisas e tem barreiras para se ligar de outras. Mas você passa por um processo. Você já viu um diamante? Um diamante, quando está numa vitrine, você vai em Londres, né? Você vai na Inglaterra, em Londres, você vai em Paris, naquelas joalherias, você vai em Nova York, lá tem um diamante que vale 2 milhões de dólares, 5 milhões de dólares, uma fortuna incalculável. Você olha para aquilo ali e fica encantado, meu Deus do céu, 5 milhões de dólares um diamante. Uma esmeralda que custa 1 milhão, 2 milhões de dólares. Você fica ali, meu Deus, você fica olhando aquela pedra. Mas se você pudesse acompanhar a história daquela pedra, aquele diamante, ele foi achado lá no fundo da terra, no meio do barro, no meio da terra, no meio das rochas. Mas o olho daquele que está lá buscando o diamante, né, que é o garimpeiro, ele conhece no meio das pedras, ele conhece a pedra que está ali no meio valiosa. Ela está suja, ela está no meio do barro, no meio da terra. Os olhos de Deus são os olhos do garimpeiro. Às vezes a nossa vida está toda estragada, a nossa vida está toda bagunçada, de perna para o ar. Ninguém vê valor em você. Nós levamos agora, domingo, um senhor amigo nosso aqui perto da nossa casa, que está sendo evangelizado, e conseguimos levar ele domingo na igreja. Ele saiu de lá chorando. Ele perdeu família, perdeu esposa, perdeu o casamento, perdeu o filho, se entregou para o alcoolismo, bota todo o dinheiro no álcool, não come, não se cuida. E nós começamos a evangelizar. Meu neto começou a evangelizar ele, junto com os vizinhos, amigos nossos ali, irmãos da igreja, aqui perto da minha casa. E quando foi domingo, ele estava lá, cabelo cortado, barba feita, arrumado, ouvindo a palavra de Deus. Quer dizer, quando Deus olha para a gente e diz, eu tenho vergonha, ninguém me dá valor. Mas quando Deus olha para você, você pode não ter aparência, você pode não ter dinheiro, você pode não ter uma casa boa, você pode não ter carro, anda de a pé, não tem uma casa digna, não tem um emprego digno, você é uma pessoa doente, deprimida, angustiada. Mas quando Deus olha para você, e quando ninguém vê nada de bom em você, Deus olha e diz, essa aqui é um diamante precioso para mim. Aí o que o garimpeiro faz? Ele coloca a sua ferramenta, arranca aquela pedra, e ela não tem formato. Ele sai daquele buraco. E é exatamente nos buracos da vida que Deus nos encontra. É exatamente nos buracos do sofrimento, nos buracos da dor, nos vales da dor, onde ninguém te vê, Deus te vê. E onde ninguém vai te buscar, Deus vai lá te buscar. O garimpeiro entra lá no fundo da terra. Alguns entram 20, 30 metros para baixo do chão para encontrar um diamante. E talvez se eu vá lá, eu vou olhar 50 vezes e eu não vou saber que aquilo é um diamante. Mas quando Deus olha, às vezes é um homem que está na beira da sarjeta bêbado. Às vezes é uma mulher que está com a vida desgraçada. Às vezes é uma pessoa que tua vida no fundo do poço. Ninguém vê nada de bom no teu filho. Ninguém vê nada de bom no teu marido. Ninguém vê nada de bom em você. Mas Deus está dizendo, você é um diamante. Mas eu preciso trabalhar esse diamante. E aí ele vai lá, arranca aquele diamante e leva lá para cima. E ele passa para as mãos de uma pessoa chamada ourives, ou joalheiro. E ele passa para a mão do joalheiro. E então o joalheiro vai para um processo de limpar, de lavar. Primeiro lava, limpa, e depois leva para o seu maquinário, para o polimento, para tomar uma forma de uma joia, de um anel, de um pêndulo. Então, daquela pedra que não tinha forma, um bico para lá, um bico para cá, ele dá forma. E depois ele vai polindo, até que aquilo vira um cristal e vale milhões. Eu passaria 1000 vezes por cima de um diamante bruto e não saberia. Só quem conhece. Deus é assim. Quando todo mundo passa por você e ninguém vê valor em você, ninguém te valoriza, Deus sabe que você é uma pedra preciosa, uma joia.
E o primeiro processo de Deus é nos tirar do buraco da vida, como aquele ourives, como aquele garimpeiro vai lá no buraco tirar aquele diamante. E quando Deus te busca, a gente vai para a igreja todo errado, cheio de erros, cheio de maus pensamentos, cheio de coisas que a gente não entende, não compreende da igreja, do evangelho, da Bíblia. Lá vai você e sem compreender nada, mas você vai. E de repente você sente que uma mão te arranca daquele buraco. E essa mão é a mão poderosa de Deus. Aleluia. Então, ele te tira desse buraco, do vício, do álcool, das trevas, do envolvimento com demônios, com espíritos, com pombagira, com Exu caveira, com tranca-rua. Ele liberta você, ele toma você das mãos e tira você desse buraco. E a primeira coisa que ele faz, ele te lava, ele te limpa. E esse é o processo da libertação. E aí você não tem mais aquela sujeira, não tem mais aqueles pensamentos ruins. Mas é aqui que o povo que entra para a igreja comete o maior erro das suas vidas. Eles se veem limpos, eles se veem lavados, eles se veem leves e eles não vão para a segunda fase. E a segunda fase, a primeira é ser liberto, perdoado. Mas a segunda fase é, depois da casa estar varrida e limpa, encher a casa com o Espírito Santo. E aí, a maioria dos crentes não querem buscar o Espírito Santo, não oram para serem batizados, não buscam os dons e os talentos de Deus. E eles começam a viver uma vida limpa, porém vazia de unção, vazia de glória, vazia de autoridade, vazia de poder. E aquilo que saiu da sua vida lá atrás, tentando achar lugar, não encontra, ele toma 7 espíritos pior e diz, vamos voltar lá para casa onde eu estava. E chegando aí na tua vida, a tua casa está limpa, mas está vazia de unção. Porque as pessoas não querem orar, as pessoas não querem mais jejuar, as pessoas que não têm tempo, elas ficam 4 horas em média por dia em Facebook, em WhatsApp, em internet, mas não tem 40 minutos com Jesus, tem 4 horas. Ficamos 2 horas assistindo uma partida de futebol, gritamos o tempo inteiro, torcemos o tempo inteiro. Você fica 2 horas, 2 horas e meia assistindo um filme. Quando a gente quer ver na Netflix uma série, a gente começa a ver uma série, um episódio atrás do outro, e a gente fica lá 2, 3, 4, 5, 6 horas, porque eu sei como é que é. E aí você não diz que não tem tempo para Deus, e isso faz você viver uma vida vazia de unção. Você não tem demônio, mas você não tem unção. Você não tem demônios mais, não tem mais depressão, não tem mais angústia, não tem mais daquilo que você tinha, você se sente bem e você cai numa zona de conforto. E o diabo sabe que você está vivendo na igreja, mas está vivendo uma vida pobre de espírito, uma vida vazia da glória de Deus. E ele olha e isso é uma porta aberta para ele entrar de novo. Porque casa vazia, não tem ninguém morando aí dentro, está vazia de unção. Por isso que Paulo disse, enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ele não mandou, não, disse é para encher, para derramar, para não ter lugar para outro Espírito na tua vida. E aí, você vai ter um Espírito sim, mas não é aquele que te fazia sofrer. Vai ter um Espírito chamado Espírito Santo de Deus. O Espírito de luz, o Espírito de paz, o Espírito de alegria, o Espírito de amor, o Espírito de perdão. Você entendeu? E aí você vai viver uma vida de vitória. Vejam bem, o estado deste homem se tornou pior do que o estado antigo. Por quê? Porque além de voltar o que havia saído, ele trouxe outros que aquela pessoa não tinha. Então, a vida das pessoas às vezes se torna pior, não é culpa de Deus. As pessoas eles vão na primeira fase, e a primeira fase é ser liberto. A primeira fase é limpar a casa, mas a segunda é encher a casa de Deus,
Porque se você não se encher de Deus, se você não se encher de unção, se você não se encher de amor, se você não se encher da presença do Espírito Santo, você mais hoje ou amanhã, querendo ou não, você vai ficar cheio de novo de tudo que não prestava. E tudo vai voltar como antes e vai ser pior do que antes. Esse é o perigo da casa vazia. Vazia de Deus, vazia de unção, vazia de glória. Por isso, eu quero te convidar para quinta-feira agora, às 19h27. Nós estaremos começando a quinta-feira do avivamento. Eu vou estar orando para, além de Deus te limpar, Deus te encher. E esse processo de viver uma vida cheia é um processo diário. Você não come todos os dias? Como. Você não dorme todos os dias? Durmo. Você não toma banho todos os dias? Tomo. Você não escova os dentes todos os dias? Sim. Você não troca de roupa todos os dias? Troco. O que é isso? Isso é um hábito. Tomar banho todos os dias é um hábito. Se pentear, escovar os dentes, tomar banho é um hábito. Trocar de roupa é um hábito. Cuidar da casa, varrer, limpar, tirar o pó é um hábito. Orar, jejuar, ir nas reuniões, fazer campanha de oração, fazer propósitos com Deus, deve de ser um hábito na nossa vida. Um hábito que vai nos manter cheio. Um hábito que vai nos manter com um coração e uma vida transbordando da glória de Deus. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa fazer você refletir sobre isso. Não fique olhando para os defeitos do outro. Eu não oro por causa que meus filhos não deixam orar. Eu não sou feliz porque o meu marido é culpado, a minha esposa é culpada. Gente, às vezes o diabo está dizendo que o outro é culpado quando nós somos os maiores culpados. Por isso que em Coríntios, capítulo 11, versículo 23, quando Paulo dá instruções para a Santa Ceia, ele numa parte lá ele diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, que é o corpo e o sangue de Jesus. Olha bem, examine-se o homem a si mesmo. Você sabe qual é o grande problema? Tudo que é falha, tudo que é fraqueza e tudo que é derrota, a gente sempre procura um culpado. Sempre alguém um culpado. Ou é o marido, ou é a esposa, ou é um filho, ou é um parente, ou é um irmão da igreja, ou é um pastor. Sempre tem alguém um culpado. Você viu lá, quando Adão e Eva pecaram, quando Deus chamou Adão, e ele disse: Adão, o que tu fizestes? Por que está te escondendo? Eu estou nu, Senhor. Como é que tu sabe que está nu? Comesse da árvore que eu disse que não era para comer? O que tu fizestes, Adão? E ele disse: foi a mulher que tu me deu. Ele botou as culpas da mulher que Deus havia dado para ele. Quando a mulher foi um presente que Deus para acabar com a solidão dele. Porque quando Deus criou, ele criou primeiro o homem e não fez a mulher. O homem viveu um tempo sem a mulher. E ele entrou em depressão profunda de solidão. E Deus disse: é bom que o homem não esteja só. Lhe farei uma companheira. E fez e deu de presente para ele. Agora ele está dizendo que Deus é culpado. Foi a mulher que tu me deu. E Deus vai lá na mulher e diz assim: o que tu fez, Eva? E ela diz assim: foi a serpente que tu criou. Então, resumindo, Deus que era o culpado de tudo. Deus era o culpado do Adão pecar, Deus era o culpado da Eva pecar, né? Deus era o culpado de ter criado a serpente. E a culpa é de todo mundo, nunca é da gente. A culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do bispo, a culpa é do apóstolo, a culpa é do dirigente da célula, a culpa é do dirigente do corpo diaconal, a culpa é do dirigente do louvor, do músico, a culpa nunca é da pessoa. E a Bíblia manda a gente examinar a si mesmo. E quando a gente examina a si mesmo, a gente tem uma surpresa muito grande. A gente vai descobrir pecados, falhas e erros muito mais do que a gente pensou que a gente tinha. Quando a gente passa a olhar para dentro da gente. Você sabe, se cada um dentro da igreja, se cada membro, se cada praticante da igreja parasse de olhar para os outros e olhasse para dentro de si, nós temos tanta coisa para arrumar dentro de nós. A nossa casa tem tanta coisa para ser consertada. A nossa casa tem tanta pó para tirar. O nosso coração tem tanta sujeira para tirar, tanta coisa para tirar,
que eu ainda vou encontrar tempo para olhar para o procedimento, para a vida do outro? Meu amigo, minha amiga, quando alguém se encostar para falar mal da sua igreja, quando alguém se encostar na sua vida para falar mal da vida de uma pessoa, de um pastor, essa pessoa não presta. Ela deveria de olhar para dentro dela e ver o que tem dentro do coração dela para ela se salvar, para ela poder ser salva, porque do jeito que ela está, ela não pode ser salva. Examine esse homem a si mesmo. Ah, meu Deus, como seria maravilhoso se todo mundo fosse para a igreja e olhasse só para dentro de si. E todos os dias nós olhássemos e perguntássemos: Deus, tem alguma coisa para arrumar? Deus, onde que eu preciso arrumar? Deus, me ajuda. Onde que eu preciso consertar? Deus, o que está te entristecendo? O que está entristecendo o teu Espírito Santo? O Espírito Santo vai mostrar para você e você vai num processo de lapidação, num processo de brilho, de cada dia brilhar mais e mais. Sabe por que existe tanta coisa que às vezes nos envergonha, nos aborrece e nos entristece dentro das igrejas? É porque as pessoas passam a vida inteira olhando para os outros. A pregação não presta, a pregação está errada, o dirigente está dirigindo errado, a igreja está cheia de falha, o pastor não sabe dirigir a igreja direito, os obreiros também, os músicos estão cantando música que não presta, e é tudo que é defeito. Você já viu? Você pinta uma casa toda de branco por dentro, mas se vir alguém e jogar uma bolinha, uma pinta de barro, uma mancha, você tira os olhos de toda a brancura e os seus olhos ficam ali. Ali tem uma mancha, ali tem uma mancha. Ali é assim que as pessoas fazem. Vivem procurando uma mancha de erro, de pecado. Quando nós devemos olhar para dentro de nós e talvez vamos ter uma surpresa. Em vez de encontrar uma mancha, talvez nós vamos encontrar o nosso coração todo borrado, todo sujo, de ressentimentos, de mágoa, de ciúme, de inveja, de demônio de fofoca, de espírito de fofoca, de tanta coisa errada. E essa pessoa, precisando de ser liberta, está falando do outro ou dos outros. Cuidado com esse tipo de pessoas. Eu ministrei domingo agora uma palavra de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1, quando o sábio Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, disse: a mosca morta, quando posa no perfume do perfumista, ela estraga o perfume e não serve para mais nada. Uma mosca, quando posa numa comida, você tem que botar fora. Uma simples mosca que entra numa panela, a comida não presta mais. E Salomão disse: quando ela posa no perfume, ela apodrece o perfume perde o seu aroma e passa a ter um mau cheiro. O diabo tem as moscas que mandam para pousar na minha vida, na tua vida, para trazer tristeza, para te aborrecer, para te esvaziar, para te tirar do centro da vontade de Deus, para fazer você parar de orar, de buscar Deus, para se revoltar. Não permita que isso aconteça. Sabe, limpa a tua casa e vai te encher do Espírito Santo, vai te encher da glória de Deus. A coisa que mais Deus quer fazer na tua vida é te encher com a glória dele, ao ponto do teu rosto brilhar. Você sabe qual é o grande problema da gente viver olhando para os outros? Aquela mulher que foi pega no ato de adultério, e os religiosos, não eram ímpios, eram religiosos. Os caras todos crentão, sabe? Eu tenho meio que alergia desses crentão, sabe? Que são todos santidade da cabeça aos pés e arrotam santidade, vomitam santidade. Cuidado. Às vezes é uma casca, é uma capa de santidade por dentro, está cheio de ossos podres. Jesus chamou eles de sepulcros caiados, branco por fora e cheio de osso. Cuidado com esses religiosos. Cuidado com esses crentão que estão pregando cabelo, sobrancelha, cabelo na perna, pregando batom, pregando brinco, e por dentro o coração é cheio de imundícia, de sujeira e de rapina. Te afasta dessa gente. Te afasta disso. Vai para viver uma vida de paz, de alegria no teu coração. Igreja é para a gente ir e voltar para casa com paz. Igreja é para ir e voltar com alegria,
voltar assim, que culto bom, que culto maravilhoso, que palavra que Deus falou comigo. Oh, hoje eu fui cheia da glória de Deus. É para isso. Não é? Mas o diabo ele tenta desvirtuar a gente, para a gente sair do propósito de Deus. E as pessoas às vezes acabam por falta de vigilância. Quando pegaram aquela mulher, levaram para Jesus e disseram: na Bíblia está escrito que se uma mulher for pega em ato de adultério, ela deve ser levada para fora dos muros da cidade e todos apedrejarem até que ela morra para servir de lição. Isso estava na Bíblia? Estava no Antigo Testamento. Era uma prática antiga, lá do início do Antigo Testamento. Mas Jesus aboliu. Jesus veio trazer um novo mandamento. Ele disse: um novo mandamento vos dou. Amai uns aos outros como eu vos amei. O novo mandamento do amor, o 11º mandamento. E Jesus olhou, ele não podia dizer que não estava escrito, porque estava, e eles queriam que Jesus cumprisse a Bíblia. Sabe, tem gente que pega a Bíblia, pega a palavra de Deus e fica procurando versículo para apontar o erro do outro. Fica procurando versículo para destruir a vida do outro. E a Bíblia, ela não foi levantada para destruir. Jesus disse: eu vim para salvar. Eu não vim para o são, eu vim para os doentes. Eu vim para os doentes de alma, doentes de espírito. Venho para o sofrido, para o desesperado, para o desgraçado, para aquele que está lá no fundo do poço. Mas assim como o garimpeiro vai lá no fundo da terra e pesca aquele diamante bruto que ninguém dá valor, e leva lá, ele vai parar numa joalheria valendo 5 milhões. Por isso que a Bíblia diz: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Tu tem valor, minha amiga. Tu tem valor, meu amigo. Não permita que ninguém venha te desprezar. Não aceite que alguém venha te botar para baixo. Tenha autoestima. A tua vida é uma bênção. Você é uma bênção. A tua voz é uma bênção. O teu viver é uma bênção. E quanto mais tu te encher de Deus, mais bênção tu será. Glória a Deus por tudo. Eu quero que Deus faça uma obra completa na tua vida. Por isso eu te convido, você que mora aqui em Pelotas, na região da Grande Pelotas, venha quinta-feira. Faltando 5 minutinhos antes das 7h30, venha, para você viver uma quinta-feira de avivamento, de glória, para se encher do azeite do Espírito Santo de Deus. Venha domingo, 5 da tarde, 7h30 da noite. Venha viver o novo tempo de Deus. Venha viver um tempo que Deus está preparando, enchendo os seus filhos. E eu declaro que se tu te encher do Espírito Santo, não há demônio que vai voltar e vai entrar para a tua vida. Não vai vir nem ele, nem mais 7, mais nenhum, nem meio. Não vai vir nenhum. Porque ele vai encontrar a casa. A tua casa vai estar habitada. Habitada pela presença do Espírito Santo. Jesus disse: se eu for, eu falarei com o Espírito Santo e enviarei, e vocês serão cheios do meu Espírito. Que você seja uma mulher cheia do Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo, um jovem cheio do Espírito Santo, um diácono cheio do Espírito Santo, um evangelista cheio do Espírito Santo, um presbítero cheio do Espírito Santo, um pastor, uma pastora cheia do Espírito Santo. Que a tua casa seja cheia da glória de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Os demônios só podem voltar e entrar para a casa antiga quando a gente fica vazio de Deus. Cuidado você que está parado na fé, vivendo uma vidinha de conforto, vazio de Deus. Você que não quer ir para a igreja, você que não quer botar os pés na casa de Deus, você que acha que está dando tudo certo para você, cuidado. Mas você pode estar vivendo um leve engano. Há momentos de falsa paz, de falsa tranquilidade. Mas, de repente, uma tempestade forte se levanta. E você não vai ter estrutura para suportar tudo isso. Tem um ditado dos antigos que diz assim: para morrer, basta estar vivo. É verdade. Para adoecer, basta estar vivo. E essas pessoas param, estão numa zona de conforto, desprezam a igreja, desprezam os irmãos, desprezam a comunhão, desprezam a casa que conheceram Jesus,
despreza o lugar onde Jesus salvou elas, despreza o amor que elas recebem naquele lugar. Cuidado com isso. A sua falsa paz, a sua falsa tranquilidade pode ter um fim terrível. E tendo saído do homem, procura lugares, e não encontrando, diz: voltarei para a casa de onde eu saí. E chegando lá, a encontra varrida, adornada e vazia. E ele, entrando, habita ali, levando com ele 7 espíritos piores do que ele. E o estado daquele homem se torna pior do que o estado anterior. Que isso nunca venha acontecer com a sua vida. Que você venha entender o quanto vale sair do primeiro processo, que é o processo de limpeza, para logo em seguida passar para o segundo passo, o processo de encher uma casa com as coisas boas de Deus. Vamos orar a Deus nesse momento, e você pode deixar aí daqui nos comentários seu pedido de oração, tá bom? Eu vou rapidamente aqui. Eu queria que você me ajudasse muito a convidar os seus amigos, seus parentes da sua casa a se inscrever no nosso canal do YouTube. Esta pregação que está aqui, depois eu corto os anúncios, tá bom? E eu deixo somente a pregação na íntegra lá no canal do YouTube Sampastiante. Se inscreva lá, tá bom? Eu quero agradecer o irmão José Adelar, que disse: paz, meu querido. A minha querida diaconisa Cleonice Silva, estou assistindo. Minha amada irmã em Cristo, Isabel Araújo, a paz do Senhor. Cleonice, boa noite, bispo. A minha diaconisa amada do meu coração. Carmen Ribeiro, boa noite, bispo. Boa noite, minha querida. Meu amado irmão Ezequiel Luiz Oliveira, paz esteja com o senhor, amado. Te amamos, Ezequiel. José Adelar, Deus lhe abençoe, amado, obrigado. A Marlete Farias, minha amiga de tantos anos, boa noite, querida, boa noite. O Carlos, a Débora, nossos queridos, casal abençoadíssimo, a paz, bispo, paz. A minha irmã Daniana Fernandes, a paz, paz, querido, boa noite, bispo, boa noite. A minha obreira Elizabeth Porciúncula, glória a Deus. A irmã Carmen Ribeiro, louvado seja o Senhor, fala a Deus. A minha querida irmã Maria Nascimento, paz, bispo, paz, irmã Maria. Paz e graça, outro aqui. A minha obreira Giovana, paz do Senhor. A minha líder de grupo de comunhão, diaconisa Cristiane, o Cândido, estava domingo na igreja com ela, maravilha, que coisa boa. Esse pessoal todo querido, uma bênção de palavras, glória a Deus, aleluia. A Miriam Barbosa, boa noite, pastor, boa noite, irmã Miriam. Não é a minha filha não, viu? Minha filha é Miriam também. É bastante gente aqui. Luici Leal, minha diaconisa, obrigado pelo convite da janta, fizeram um churrasco lindo lá, obrigado pelo carinho que nos receberam lá, muito obrigado de coração, viu? Obrigado mesmo. E palavra abençoada. É uma fila aqui, eu vou levar muito tempo aqui, mas obrigado a todos, queridos. E você vai me ajudar a levar a bênção compartilhando esse vídeo com outros amigos teus, tá? E vamos fazer isso aqui crescer às noites de terça-feira, tá? Vamos orar a Deus, prepara o teu coração, nós vamos falar com Jesus agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, porque um dia eu também cheguei diante da tua presença, com meu coração cheio de espíritos ruins, com a minha vida desgraçada. Eu talvez não estivesse vivo hoje, se eu estivesse ficado naquele mundo sem Deus. Mas um dia eu te conheci, eu vi a tua palavra, e abri o meu coração, eu ouvi a batida de Jesus na porta do meu coração. E tu entrou naquele dia. Era 1968, há 52 anos atrás. Eu ouvi uma batida, era Jesus batendo na porta do meu coração. Depois, Senhor, eu vacilei, me esvaziei da tua presença,
E outra vez o inimigo entrou na minha vida. Eu já tinha 15 para 16 anos, e então abri meu coração, e todos aqueles demônios que haviam saído voltaram para o meu coração e trouxeram outros piores. Mais uma vez tu teve misericórdia, e com as tuas mãos me buscaste no profundo do lamaçal, e me livrastes, e me limpastes outra vez, me dando uma segunda chance. Meu Deus, eu não conheço o coração desta pessoa, mas tu conhece. A Bíblia diz que Deus não é como o homem vê o exterior. O homem olha para a roupa, para o calçado, para a maquiagem, para o cabelo. A Bíblia diz que Deus olha o coração. E a Bíblia diz que é do coração do homem que saem todos os males. E se Deus olhasse para o nosso coração, talvez encontraria algumas coisas que precisam sair daí. E eu te peço, meu Deus, a única pessoa que tem o poder de entrar aí nesse coração e com a autoridade que tem é Jesus Cristo. É o nome poderoso de Jesus. E eu estou te pedindo que Jesus, se essa pessoa quiser abrir a porta do coração, então tu entrarás. Eu tenho certeza que tu farás uma limpeza grandiosa, enorme nesse coração. E tudo que não presta, depressão, angústia, doença, enfermidade, ciúme, inveja, rancor, mágoa, ira, contenda, depressão, baixa estima, tudo isso em nome de Jesus. Eu declaro que você está livre desse mal agora. O teu coração está sendo limpo e lavado. E as mãos de Deus vai te levar agora para o Espírito Santo, para ele começar a trabalhar na lapidação da tua vida. E tu és uma joia, apenas uma joia bruta, até chegar o dia em que tu serás colocado na vitrine, não da vitrine da vaidade do homem, mas na vitrine da glória de Deus. E todos olharão para ti. E como perguntaram para aquele homem que esmolava na porta do templo Formosa, aleijado, e ele entrou um dia andando e saltando porque Pedro havia libertado ele no nome de Jesus. Quando disse levanta e anda, em nome de Jesus levanta e anda. E ele entrou saltando. E todos diziam, mas não era o aleijado, não era o mendigo, não era o coxo. E ele gritava, sim, era, mas não sou mais. Deus, que as pessoas, que o mundo possa olhar para esse homem, para essa mulher, e dizer, não era o bêbado, não era o viciado, não era o brabo, não era aquilo outro. Você vai dizer, era, mas aquele morreu. E hoje eu tenho Jesus na minha vida. Que tu, meu irmão, minha irmã, possa entender que se a tua casa que foi limpa por Deus, que Deus limpou ela, varreu e adornou ela, se tu não encher ela com o Espírito de Deus, o inimigo vai um dia bater, voltar e vai entrar de novo. Que Deus te abençoe, que Deus coloque de pé, que Deus abençoe teu esposo, que Deus abençoe a tua esposa, que Deus abençoe teus filhos, os teus genros, as tuas noras, os teus netos, os teus bisnetos. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Que Deus salve o teu lar. E que Deus te mantenha de pé, de cabeça erguida, vitorioso. Em nome de Jesus. Eu te declaro debaixo desta unção e desse poder, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Eu fico muito feliz, muito contente por vocês terem permanecido nessa live até agora. Você que começou e se manteve aí até esse momento. Você não perdeu uma hora. Você ganhou uma hora de bênção na tua vida. Você ganhou 1h15 de bênção, de luz e de direção. Esse vídeo vai ser editado daqui 1 hora, já estará à disposição no meu canal do YouTube. E vai permanecer aqui também na página do Facebook. Eu espero você quinta-feira, 19h27, aqui na sede em Pelotas, da rua Doutor Henrique Canarim, 146, bairro Areal, Bom Jesus, para quinta-feira do Avivamento. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, e até lá, se Deus permitir, em nome de Jesus. Se despede teu amigo e teu servo em Cristo, o bispo Honorei Padilha, do Sampaz Church de Pelotas. Muito obrigado, um beijão no teu coração.